Dividend yield de 14,6% anualizado com a última distribuição e uma TIR calculada de IPCA mais 12,1% na cota a mercado. A gente vai falar agora de janeiro para o RBF11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o Felipe, que é o gerente de infraestrutura aqui da Rio Bravo, para falar sobre o relatório de janeiro do RBF11, né? O Rio Bravo ESG FIINFRA. Vamos começar, Felipe, falando um pouco sobre o resultado do fundo no mês. A gente fechou o mês com R$ 1,02 por cota, distribuição de 95 centavos. O que te chamou a atenção no mês? Como é que foi esse resultado? Bom, Isa, obrigado por trazer os números. Eu acho que principalmente o mês de janeiro, como o primeiro mês do ano, foi um mês mais parado, principalmente de novas emissões no mercado, principalmente no debênture de infraestrutura. Então a gente ficou monitorando muito a nossa carteira. Então a gente viu que realmente era melhor deixar do jeito que estava e a gente continua sempre olhando o secundário para ver como estão os spreads, mas o principal, que eram novas emissões, a gente acabou não entrando em nenhuma. Certo, então a gente não teve movimentações de papel na carteira, a gente focou aqui em fazer o monitoramento, né? Exato. Acho que aqui até a gente traz essa informação no relatório na página 4, acho que é importante para a gente mostrar um pouco do que é o rating aqui, né? Então a gente tem aquela regra aqui no fundo que todos os papéis têm que ter um rating externo, né, independente, e a gente tem hoje praticamente um pouco mais da metade da carteira num rating AA- Brasil, Isso, né? Então exatamente. a gente foca nessa qualidade de crédito mesmo. Isso, exatamente. Acho que não temos menores, hoje não temos menores do que dupla menos, e a média acaba sendo mesmo dupla menos. Legal. E aí você comentou sobre ser um mês mais parado. A gente, quando olha essas oportunidades, olha tanto o mercado primário quanto secundário, ou seja, as alocações do fundo, ou a gente vai atrás de um papel que está em emissão, né? Então uma dívida nova, digamos assim, ou algo que está sendo negociado no mercado secundário, alguma dívida que já tinha sido emitida e só está trocando de mãos. Então a gente tem sempre esses dois tipos de entrada, certo? Exatamente, Isa. Basicamente as ofertas primárias, que são as novas emissões, dos grandes emissores principalmente, e também no secundário. O secundário também tem a outra variável que é a liquidez. Então, quando tem um high grade, tipo acima de AAA, né, ela tem muita liquidez e o spread acaba sendo menor, por isso que a gente achou que não era o momento de fazer essa mudança na carteira, porque ia penalizar o nosso resultado. Vamos falar então um pouquinho do resultado no mês, olhando para a DRE na página 7, foi um mês bastante positivo aqui, principalmente na linha de debêntures, né? Então foi praticamente a principal linha que trouxe para cima esse resultado, que majorou aqui o resultado. Você comenta um pouco sobre esse resultado da debênture. Basicamente, Isa, esse é um resultado do fechamento da curva de juros, né? Eu acho que o próprio spread das debêntures, ele abriu um pouco. Então, ele estava na mínima histórica, acho que em novembro, que foi menos 0,84. Hoje a gente está numa mínima, janeiro, fevereiro, de menos 0,60. Então, ele abriu, então teria um resultado pior. Mas a curva de juros em si, que é o atrelado, né, ao instrumento, ela fechou, então deu um resultado bom pro fundo. Esse spread que você comentou, ele é negativo. Explica como que funciona esse... Tá, ele é negativo principalmente porque a debênture incentivada, ela é isenta de IR para a pessoa física. Então, quando você inclui na conta o IR para você comprar com outros investimentos, esse negativo teoricamente vira positivo. Então, para você comprar com outros investimentos, não é que está negativo que você vai ganhar menos do que a inflação. Bom. Por exemplo, um outro investimento você vai descontar um imposto e provavelmente você pode ganhar menos do que você está ganhando na debênture incentivada. Perfeito, muito bom. Bom, e aí a gente, então, trouxe o guidance para 2026, né, para o primeiro semestre. Acho que isso é importante também da gente pontuar. A gente traz semestralmente o guidance para que a gente consiga ter bem clara essa distribuição, né, porque o fundo faz distribuições mensais, apesar de não ter nenhuma obrigatoriedade. A gente tem isso aqui como, né, uma política que a gente segue.
Então a gente traz aqui o guidance projetando 0,94, né, centavos por cota ao longo do mês, sendo que o último mês do semestre é onde a gente geralmente prevê aquele excedente quando a gente consegue distribuir o valor com ganhos de capital ao longo do semestre, né? Então, vocês sempre veem essa banda um pouquinho maior no último mês do semestre, foi o que aconteceu inclusive em janeiro, né? E em dezembro. Quando a gente distribuiu quase o dobro do que a gente vinha distribuindo, foi porque a gente trouxe nesse último mês do semestre esse adicional com os ganhos acruados do semestre. Exatamente isso. Bom, aqui na página 3, acho que também só para a gente encerrar, a gente traz a tabela de sensibilidade com essa TIR, que seria uma projeção de quanto o investidor ganha nesse carrego do papel se ele entrar no secundário, que hoje está mais descontado, né, no valor patrimonial. Então, vocês vão ver dois tipos de carrego aqui, né, nessa página. O carrego da carteira, que a gente traz aqui, IPCA mais 8,3%, mas considerando que no secundário esse fundo está descontado, né, então ele está mais barato do que a cota do valor patrimonial, você consegue comprar com desconto, é como se você comprasse esses mesmos papéis ainda com desconto. Então, quando a gente faz essa conta dessa TIR líquida para o investidor, a gente está falando de comprando no secundário 78, a gente está olhando para um IPCA mais 12,1%. Então, pensando na qualidade dessa carteira, qualidade de crédito, e considerando que é uma carteira aqui para longo prazo, contratar esse IPCA mais 12,1% é bastante relevante aqui, né, para a carteira do investidor. Sim. E, enfim, é uma grande oportunidade aqui para quem está procurando essa alocação no fundo listado, de alta qualidade, mirando em infraestrutura, com essa gestão ativa. E qualidade de ESG. E qualidade ESG, exatamente. Nosso selo é ESG. Bom, pessoal, essa foi a leitura do relatório de janeiro do RBIF11. Todo mês estamos por aqui. Deixem aqui seus comentários, dúvidas, que a gente volta mês que vem para responder. Muito obrigada e até a próxima. Até.